Olá, está no ar mais um Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos discutir um dos cartões postais da cidade, o Cais Mauá. A revitalização do espaço foi licitada em 2010 e, desde então, a questão enfrenta entraves burocráticos, jurídicos e também sociais. Para discutir o presente e o futuro do Cais Mauá, nós temos aqui os seguintes convidados. O vereador Marcelo Esgarbosa, do Partido dos Trabalhadores. Estamos também com o vereador Airto Ferronato, do PSB. Temos ainda a Jaqueline Custódio, que é advogada e membro do coletivo Cais Mauá de Todos. E ainda o secretário municipal de urbanismo, Walter Nagelstein. Muito obrigado pela presença de todos aqui no debate. Muito obrigado. Eu quero começar essa discussão com a Jaqueline Custódio, que tem participado de muitas reuniões, inclusive da última audiência pública, que foi na Assembleia Legislativa no dia 16 de março, pautando aí as reivindicações desse coletivo, do Cais Mauá de Todos. Vocês têm pedido a rescisão do contrato e da licitação. Isso. Como vocês interpretam os últimos acontecimentos em relação a isso? Bom, foi muito importante. Primeiro, gostaria de agradecer muito realmente estar aqui, porque eu acho que é fundamental que a gente debata esse assunto, né? E antes de começar a falar qualquer coisa, me vem sempre presente assim, a gente não quer coisa diferente. Todos nós queremos o Cais Mauá, né? Todos nós queremos um local que continue sendo a referência de Porto Alegre como ela é até hoje, como faz parte da história, enfim. Então, nesse sentido, o que a gente quer para o Cais Mauá é o melhor, né? E por isso a gente vem acompanhando o desenrolar tanto de como foi feita a licitação, como a execução do contrato. E a partir de uma inspeção do TCE, a gente conseguiu informações e que deu conta, então, dessas irregularidades, as quais a gente acredita sejam suficientes para que a rescisão ocorra. Mas é claro que a gente sempre tem que ouvir as partes, né? Teve um grupo de trabalho que andou discutindo bastante todas essas questões que o próprio TCE apontou. E então eu acho que a gente tem que fazer a integração dessas informações, né? O próprio secretário já se manifestou em relação a algumas expectativas que a população tinha em relação a contrapartidas que o próprio projeto oferecia inicialmente. Então é isso que a gente quer. Eu acho que a audiência pública foi realmente um local onde as pessoas puderam se manifestar, várias pessoas, a gente convidou todo mundo, né? Inclusive o governo do estado, prefeitura, para se posicionar até para respostas de coisas que a gente acha importante. Por exemplo, o próprio EARIMA, foram várias as perguntas, os questionamentos, mas é muito difícil tu obter as informações, né? Eu própria pedi através do site de transparência, e aí fica um jogo de ir para cá, de ir para lá, e eu realmente não sei. Talvez tivesse que ir lá para a SMAN e aí sentar, me disseram que não podiam nem fazer a cópia. Então o que a gente quer é isso, é transparência, né? É que seja um lugar para todos, né? E que capte, eu acho, a essência de Porto Alegre. É isso. Secretário Walter Nagelstein, agora como secretário municipal de urbanismo, nos últimos tempos, tem acompanhado mais de perto essa questão do projeto. Sim. Mas o senhor acompanha essa ideia da revitalização do Cais Mauá há muito tempo, pelo menos desde a criação da frente parlamentar aqui na Câmara Municipal pela revitalização. Fazendo um comparativo desse processo em relação a todas essas questões que a Jaqueline coloca, como o senhor vê o atual estágio da revitalização do Cais? Muito obrigado pelo convite. Só queria fazer uma preliminar que é necessária. Não se tratou, na semana passada, de audiência pública. Se tratou de uma reunião de uma comissão da Assembleia Legislativa, que não tem nesse momento competência sobre o processo que está tramitando na Prefeitura Municipal, portanto é uma instância estadual. Se tratou de uma reunião de coletivas, albergadas por um deputado do partido do vereador Marcelo Esgarbosa, que resolveu, no âmbito da sua comissão, Comissão de Saúde, fazer uma audiência e dar espaço às pessoas que historicamente têm tido uma posição contrária ao processo de revitalização
da forma que ele tem sido implementado. Então, a primeira questão nós precisamos pautar é essa, não foi audiência pública. Audiência pública já houve, do EIA-RIMA, no Grêmio Náutico União, e a audiência pública houve a votação aqui na Câmara também, aquilo que dizia respeito à nossa competência. Bom, a segunda questão, eu participo sim desde o início, e o vereador Ferronato também, junto com o vereador Adelicel, que foi o único vereador, aliás, eu não quero cometer uma injustiça, mas houve mais um vereador, acho que o vereador Mauro Pinheiro, então do PT, que votou favorável ao projeto de lei que concedeu os índices construtivos para fins de revitalização. Na verdade, no ano de 2009, desde maio, quando esse projeto chegou aqui, e nós criamos antes disso a frente parlamentar para fazer pressão para que a coisa andasse para frente, porque infelizmente no Rio Grande a coisa cresce como cola de cavalo, só para baixo, né? Nós não conseguimos avançar. Concordo com a Jaqueline, o CAIS é referência de tudo que nós temos errado até hoje, porque está ali abandonado, degradado, caindo, né? E para algumas pessoas isso é referência, está lá o Pontal do Estaleiro, continua a referência, um mato abandonado e a cidade sem ter capacidade de se urbanizar. Por quê? Porque esses coletivos não concordam com a lógica que é unânime e universal hoje, de que o poder público não consegue, não tem meios de fazer isso e que às vezes é preciso implementar parcerias público-privadas para que o privado faça um investimento a fim de aproveitar a toda a sociedade. Isso não quer dizer, como eles têm dito, que é a privatização do espaço, porque na verdade o CAIS será público sempre. Será permanentemente, Jaqueline, um espaço de domínio público. As pessoas poderão entrar ali a qualquer momento. Essa é uma das garantias. Então, quando nós fazemos um processo dessa natureza, nós buscamos do privado aquilo que o poder público não tem, que é o dinheiro para se fazer uma obra, mediante condicionamentos e mediante exigências do poder público e da lei, e garantimos à cidadania a recuperação e a revitalização do espaço, entregando esse espaço de volta para a sociedade, que hoje é um espaço há 30 anos fechado e se degradando a cada dia. Então nós começamos lá em 2009, levamos quase um ano para votar, só conseguimos votar no dia 23 de dezembro de 2009, o regime urbanístico, desculpem dizer isso, na minha cota pessoal, porque o vereador tem direito no final do ano de escolher um projeto de lei independentemente de discussão para votar, e aí conseguimos votar. O governador Tarso Genro fez todos os esforços e todas as auditorias possíveis, porque compunha o grupo que se opõe até hoje ao projeto. Não se verificou nada ao longo desse tempo, senão essas instâncias burocráticas que continuam se opondo, as burocráticas e algumas sociais, de uma parcela minoritária da sociedade, como ficou demonstrado aqui na Câmara, isso foi votado. A Câmara o que é? É o espelho da sociedade porto-alegrense, aqui está a representação plural da cidade. Ficou numa ponta uma parcela majoritária da bancada do PT, não foi unânime, e a bancada do PSOL. O restante da Câmara de Vereadores votou favorável, né? Mas esta minoria inconformada até hoje continua resistindo porque quer o projeto nos moldes da União Soviética, de Cuba, de um modelo totalmente estatizado de investimento do poder público. É isso. Felizmente é isso. Nós não podemos de um investimento totalmente público e o município, o Estado, nem a União tem dinheiro para fazer isso. Então nós temos que fazer como o governo do PT, por exemplo, fez. O aeroporto de Brasília hoje é privado. Mas as pessoas não podem entrar no aeroporto de Brasília? Por acaso está um lixo o aeroporto de Brasília? Muito antes, pelo contrário. Está muito melhor. Por quê? Porque serviços, mediante a fiscalização do poder público, nós temos que romper com esse ranço e tem que ser feitos, e investimentos muitas vezes, tem que ser feitos pelo privado. Secretário, a gente volta, claro, a questões específicas do CAIS, mas eu quero dar a palavra para o vereador Marcelo Garbosa, do Partido dos Trabalhadores, que não estava na votação na Câmara, na época, em 2009, mas tem acompanhado na última legislatura as questões relativas a esse projeto. O senhor algumas vezes já se manifestou, não necessariamente, pelo que eu entendi das suas manifestações, contrário à parceria público-privada, mas sim ao modelo que está posto neste projeto. Qual é a sua visão hoje sobre o estado atual do projeto? Perfeito. Bom, Poliana, obrigado pelo convite, né? Uma saudação aos colegas aqui. Bom, já pega esse primeiro ponto, que segundo o secretário Nargas tem sequer um modelo da União Soviética. Também não estou tentando polarizar aqui, é só uma questão de contextualizar as posições. Até seria um debate interessante, né? Como seria o CAIS no modelo União Soviética, seria uma coisa interessante do ponto de vista teórico, né?
Mas é incrível como o secretário está até descontextualizado do que o próprio movimento, né, que a Jaqueline aqui fala, que não nega a PPP. Não se nega a PPP, não tem esse grau, vamos chamar assim. Eu acho bom ter ideologia, né? Mas acho que o secretário acha que tudo é ideologia, né? Então, quem é contra esse projeto que está aí, o que a Jaqueline começou falando é fundamental, né? O que a população quer? É usar o cais, certo? Isso há muitos anos, né? E não é mais um cartão, é o cartão postal, é ali que a cidade nasceu. Então nós não estamos falando de um outro lugar qualquer, nós estamos falando de um lugar que deu início à cidade de Porto Alegre. Bom, como usá-lo? Porque não é só usá-lo, né? Então, o que o secretário diz, né, que ali sempre será público, e até tem uma manifestação das representantes do consórcio, né, vencedora da licitação, que aliás, o consórcio que já mudou várias vezes os seus acionistas e não tem capacidade financeira para tocar adiante esse projeto, então a responsabilidade não é dos coletivos, sequer esse modelo que foi formatado e esse consórcio que se apresentou e ganhou, que trocou várias vezes os acionistas, sequer tem capacidade de tocar adiante o próprio projeto. Então veja, não é, me causa muita estranheza o secretário dizer que a responsabilidade de que não anda é dos coletivos, que quem dera os coletivos, esses contrários, tivessem essa força. Não tem, né? Não tem. Eu não disse isso. E fico curioso de gastar um argumento do tipo, não foi uma audiência pública. Bom, podemos dizer que tecnicamente não foi, ou foi, agora eu estou até na dúvida se foi uma audiência pública ou não, mas isso pouco importa. O fato é que a Prefeitura sequer apareceu a essa reunião da comissão, que foi proposta pelo deputado Tarcísio Zimmer, do Partido dos Trabalhadores, é verdade, mas é uma reunião de comissão. Qualquer vereador e qualquer deputado, nas suas comissões, propõe reuniões ou audiências e se convida, né? E a Prefeitura não se fez presente. Então, assim, você me pergunta, Poliana, em que estágio está, né? Está num estágio que não anda por conta desse consórcio que não tem a capacidade. O Tribunal de Contas fez essa inspeção e detectou vários problemas que poderiam ter sido já objeto de rescisão do contrato de arrendamento, né? E nós estamos aqui, né, o secretário Walter fica tentando, né, de alguma forma falar nome do Partido dos Trabalhadores, né? Eu acho que nós temos que olhar para frente, tá? Quando se diz que ali se quer um lugar público e para todos, eu quero aqui dar um exemplo, tá? Tem uma praia no Uruguai chamada Punta del Este. Ela é aberta a todos. Poucos conseguem ir, porque é muito caro. Um sorvete custa, eu nunca fui, mas sei que um sorvete custa R$30. Então, mais ou menos isso. Tu torna ali uma porta aberta, mas para entrar, para sentar numa mesa, para poder observar o pôr do sol, tem que pagar. Então, que público é esse? Entende? Então, eu fico imaginando, assim, falei isso inclusive na audiência pública, né? Tive a possibilidade de falar. Bom, é tão difícil pensar algo parecido como o Brick da Redenção, com artistas de rua, com artesanato local, ali no cais. É muito difícil pensar isso. É muito difícil. Bom, não, mas o projeto ele diz que para as pessoas poderem utilizar, nós vamos ter que fazer 2 torres comerciais, com escritórios, shopping, hotel, 4.000 vagas de estacionamento. Senão, não tem como usar. Veja que falácia esse argumento. Não tem como né? usar, Marcelo. Não tem como reformar. Bom, então eu digo que tem, né? Eu digo que tem, e com a parceria da sociedade. Mas se quer um outro modelo, se quer um modelo, um arranjo de negócios empresarial, né? Um shopping, mais um, né? Na beira do Guaíba, né? Torres comerciais e um lugar de alta rentabilidade em estacionamentos. Nem vou falar aqui, depois posso falar do impacto na mobilidade urbana. Bom, claro, então, realmente, assim, é muito preocupante. Outras questões para a gente aprofundar o debate. Esses estereótipos que a gente não consegue avançar, porque o que se quer é a mesma coisa, a rigor, a não ser que alguém, né, não queira que as pessoas utilizem de forma livre, né, e popular aquele espaço. Então, antes da gente aprofundar essas questões, quero incluir o vereador Hélio Ferronato no debate, que, como falou antes o secretário Walter, está envolvido nesse processo também há muito tempo. O senhor comandou a revisão do plano diretor nessa questão específica do centro histórico e do CAIS. Qual é a sua opinião hoje sobre o estágio atual? Bom, primeiramente, quero te trazer um abraço e agradecer o convite que tu me fez para estar aqui, trazer um abraço à Jaqueline e aos nossos queridos vereadores, aos nossos telespectadores, e dizer que sou vereador lá em 89. E em 89, aqui na Câmara, nós recebemos
pessoas que tinham desenhos, maquetes de propostas para a revitalização do Cais Mauá, 89. E tu mesmo falaste desde o governo, ainda antes já tínhamos. A questão sempre ficou embrulhada em razão de termos ali o governo federal enquanto área de rio ou lago. Nós temos o governo estadual enquanto administração do porto. E nós temos governo municipal enquanto definição do urbanismo daquele espaço. Passaram-se quase 30 anos, a discussão continua e nós estamos hoje, na minha modesta visão, na estaca quase zero. E até concordo que nós temos tido sim uma série de problemas. E o econômico, eu também concordo que é uma embrulhada de difícil saída, o aspecto da formatação do conjunto e volume de recursos do consórcio para a execução do projeto. Por outro lado, eu com o Walter, com vereadores de todos os partidos, enquanto nós fomos o relator geral e eu tive a oportunidade, outros vereadores apresentaram também, apresentamos diversas emendas. E as emendas foram aprovadas e eu acredito que elas precisam ser mantidas. Por exemplo, tu destinar naquele espaço que é público, espaços para o jovem, né? E uma série de outros espaços. Portanto, artesanato está garantido. Colocaste, eu fiz uma proposta para unir o cais ao nosso carinhosamente camelódromo, ou seja, unir o cais ao popular, a praça e uma série de questões que tem ali. Então nós trabalhamos bastante. Concordo que nós precisamos ter uma possibilidade de construção econômica, de um processo que viabilize a questão da construção daquele espaço que Porto Alegre clama, quer, está ansiosa por ter. Como nós vamos construir, que tipo de debate vai sair, que posição o Tribunal de Contas apontou, isso são questões que nós precisamos de vez por todas acertar e partir para um processo que seja uma construção coletiva de Porto Alegre. Portanto, eu vejo como o cais revitalizado uma necessidade para a cidade. Vejo problemas de discussão da sociedade, problemas de discussão política, problemas de dificuldades econômicas e nós temos uma sociedade ansiosa pelo cais revitalizado. Pois me parece que essas questões do território foram resolvidas, houve uma licitação contestada por movimentos, mas há essa questão ainda de entrave em relação ao projeto executivo. O senhor mesmo, secretário, já se manifestou algumas vezes em relação a dificuldades de ter a visão desse projeto. Não seria talvez o caso de divulgar isso com uma amplitude para que... Nós temos divulgado para todos os meios de comunicação, tem saído várias reportagens, mas quero dizer o seguinte, isso não é diferente dos outros projetos de grande impacto que tem na cidade, que a gente chama de projetos especiais e que tramitam na secretaria que eu respondo hoje, que é o urbanismo. Nós temos hoje, por exemplo, o projeto do Iguatemi, em vias finais de conclusão, e nós estamos com o projeto aprovado na Secretaria do Urbanismo. E ele foi objeto de todo tipo de negociação. O projeto do Grupo Multiplan, que vão ser ali no Jockey Club e nas cocheiras do Jockey Club, também está sendo tratado há 5, 6, 7 anos dentro da Prefeitura e está sendo objeto de várias discussões. O empreendedor quer uma coisa, o poder público quer outra, daqui um pouco mais há uma exigência de um lado, uma exigência do outro, isso é natural e é republicano. E é assim que se estabelece. Então esse projeto, nesse aspecto, ele não é diferente de nenhum outro. O que nos chegou agora em meados de fevereiro foram... uma outra questão também que é importante para que o telespectador saiba. Eu não disse que foram os coletivos que estão impedindo o projeto, eles são contra, é diferente. Contra eles são desde o início. O que está impedindo até agora são as instâncias da burocracia. Primeiro, no governador Tarso Genro, no primeiro ano do governo dele, suscitou a questão da ANTAC. Essa questão da ANTAC, para ser superada, levou 3 anos, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário.
Depois teve a questão do IPHAN e do EPAC, que é o patrimônio histórico, inclusive nós estamos discutindo agora. Por exemplo, tem 4 quilômetros lá das torres previstas na altura da rodoviária até a usina do gasômetro. E um calçamento que foi tombado, entre aspas. Como é que as pessoas vão caminhar, mulheres especialmente, com sapato de salto, fazer uma caminhada de 4 quilômetros num paralelepípedo todo irregular? Então nós temos que ter a capacidade de salvaguardar o que acontece em todos os lugares do mundo, aquilo que é histórico, e também fazendo um processo de revitalização, de fazer as adequações que um espaço que tem uma mudança de destinação de uso precisa ter. Então isso é um processo que se faz a partir de um processo de licença, que é o que nós estamos fazendo hoje. Foi o que eu cobrei. Cadê o trenzinho, aquele ou o bonde que estava previsto para fazer a ligação de um lado ao outro? As pessoas vão caminhar 4 quilômetros para sair de umas torres comerciais e chegar aqui na hora do almoço no centro comercial e depois voltar 8 quilômetros ao meio-dia? Não é possível. Né? Cadê a ligação da Praça Brigadeiro Sampaio que nós votamos na lei? Cadê a destinação essa que o vereador Esgarbosa falou que tem que ter 1 ou 2 armazéns e aí já conversamos com os arquitetos do empreendedor e já estão destinados, por exemplo, para a área de artesanato, para a área de educação, para a área de cultura, de literatura. Existem, estavam votados lá na lei e já estão destinados hoje as áreas para isso. Então todas essas questões, depois teve a questão... Mas o senhor teve retorno em relação a essas... Tenho tido permanentemente, fizemos agora, encaminhamos a CAUGE, que é a instância, todos os questionamentos do urbanismo, com toda a liberdade que os técnicos e arquitetos e urbanistas da Prefeitura Municipal têm de cobrar. Inclusive essas questões de mobilidade, elas são tratadas no EVU, que é esse momento, onde nós tratamos isso com a empresa pública de transporte e circulação, como tratamos a questão do patrimônio histórico com o EPAC, como tratamos as outras questões com as áreas que têm competência. Isso faz parte, volto a dizer, não se cria um bicho de 7 cabeças ou se invente nada, porque faz parte de todo o processo de licenciamento da cidade. E o poder público tem sido absolutamente, a Prefeitura Municipal tem sido diligente e eu tenho feito todo um esforço de resguardar aquilo que nós queríamos desde o início. O cais revitalizado, mas para o interesse das pessoas. Eu achei o exemplo, desculpa, vereador, com todo respeito, mas extremamente infeliz esse exemplo de Punta del Este. Então nós poderíamos dizer para a Atlântida também a mesma coisa, para qualquer outra praia, que as pessoas achem que não tem o direito de ir porque é muito cara. Mas não existe isso, então o vereador não conhece nem a praia que ele falou, nem nenhuma outra. Porque as pessoas podem chegar lá. Por que não? Né? As pessoas, talvez agora nos dias de hoje, com o custo de vida, com a gasolina, com a inflação, essas outras coisas de fato, e o dólar, fruto da política macroeconômica do PT, realmente talvez fique difícil de ir a Punta del Este. Mas as pessoas podem ir, porque o risível foi o argumento. Desculpe, eu volto a dizer com todo o respeito que tem pelo vereador. Mas nós estamos tendo todos os cuidados de fazer o projeto subordinado ao interesse público, à lei que foi votada aqui. As questões que nós observamos, chegou lá, a passarela do camelódromo não estava. Então eu digo o seguinte, pego a lei, digo, cadê? Chama, é o que se chama de comparecimento, é uma figura normal em qualquer processo. Né? Nós fazemos as observações e colocamos o processo em comparecimento. Aí vem o empreendedor e responde. E se ele quiser se eximir de alguma responsabilidade ou de alguma obrigação que está lá na lei, tem que haver uma justificativa muito, muito forte para isso. Agora, por último, não me parece que seja procedente essa argumentação de que falta recursos. O que eu tenho visto, aliás, o que me chegou lá na Secretaria, são as plantas e os projetos os mais detalhados possíveis. E todos os passos que foram dados até hoje importam em bastante investimento. Mas eles têm recursos? Grupo? Me garantiu o grupo, que é o NSG Capital, que administra fundos da ordem de 9 bilhões de reais. Eu também... Não é a minha parte, eu não audito essas coisas, mas simplesmente eu chamei de forma republicana o diretor do empreendimento para conversar, né, para saber, vem cá, de fato, como é que está esse negócio aí? E essas questões, como é que são? Porque é a minha prerrogativa também, como autoridade que está licenciando o projeto, ter essas expectativas e essas conversas. E nesta conversa ele me disse isso, que administravam fundos de 9 bilhões de reais, não há problema de liquidez, e que toda a demora que se deu até hoje foi porque teve que passar pela ANTAC, pelo IPHAN, pelo EPAC, por último, agora no ano passado, pela SMAN, foram mais de 3 mil, Jaqueline, e 200 perguntas formuladas no EIA-RIMA. E por que não está disponível? 3.200, mas tem que estar disponível, todo o processo é público. 3.200 perguntas feitas por esses coletivos todos, inclusive respondidas. Disponível, eu acredito que pelo princípio da transparência deve estar a vocês, ao Ministério Público, a mim, ao cidadão que está nos ouvindo. Né? Então o processo tem caminhado, embora um grupo de pessoas não queira nessa modelagem, ele tem caminhado dessa forma e a minha expectativa, agora para concluir, como secretário de urbanismo, daqui a um mês, no máximo,
já começarmos o processo de autorização para a primeira etapa, que são os restauros dos armazéns. Essa é a primeira etapa. Questão de torres e de shoppings, isso vai ficar lá para frente. E isso demonstra, mais uma vez, o interesse desse empreendedor a se subordinar ao interesse público da cidade de Porto Alegre. Porque o primeiro dinheiro que ele vai aportar não é para fazer shopping. O primeiro dinheiro que ele vai aportar não é para fazer torre comercial, nem para fazer estacionamento. Ele vai ter que, no primeiro dinheiro que aportar, revitalizar e restaurar todos os armazéns que são tombados. E um restauro de uma obra tombada custa no mínimo 2 vezes mais do que uma construção nova. Porque é algo que exige especialistas, então, essa é a nossa garantia que eu dou ao cidadão de que o processo está caminhando nesse sentido e vai continuar caminhando nessa mesma senda. Bom, eu vou garantir a resposta à Jaqueline, que já fez um questionamento aqui no meio do pronunciamento do secretário Walter, mas depois do intervalo. Primeiro a gente vai fazer uma breve pausa, estamos discutindo as obras de revitalização do Cais Mauá. Já já nós voltamos, fique conosco. Desperte seu espírito científico no Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS. Um mundo de descobertas e curiosidades está na exposição permanente. São 800 experimentos interativos divididos em 3 andares e 2 mezaninos. O Museu da PUC também oferece shows, exibições de filmes em 3 dimensões e uma apresentação do planetário. O Museu de Ciências e Tecnologia da PUC fica na Avenida Ipiranga, número 6.681. Visitas de grupos podem ser agendadas pelo telefone 3320 3597. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje a discussão são as obras de revitalização do Cais Mauá. Terminamos o primeiro bloco com a garantia de resposta aqui da Jaqueline Custódio, que é advogada e membro do Cais Mauá de Todos, em relação ao posicionamento do secretário Walter Nagelstein. Jaqueline, uma das questões que vocês apontam em relação ao pedido de rescisão do contrato e da licitação é a questão dos índices construtivos que estavam garantidos até o final de 2012 pela legislação municipal. Como é que vocês estão se encaminhando em relação a isso? Essa questão realmente é uma questão que a gente tem que rever, porque ali me parece que a lei era bem clara. Ela deveria voltar à Câmara, quer que fosse para confirmar ou para modificar, enfim, deveria voltar, está escrito na lei. Então, assim, eu não entendo como é que isso pode ser simplesmente ignorado. Assim como eu também não entendo como é que pode ser ignorado cláusulas do contrato e da licitação. E agora o grupo de trabalho diz que algumas cláusulas, inclusive, elas são inócuas, mas são as cláusulas que fizeram determinadas parcerias acontecerem ou não. Por exemplo, os 400 milhões que são exigidos, que agora o grupo entendeu que é uma cláusula facultativa e que ficaria para o empreendedor apresentar ou não quando lhe conviesse. 400 milhões exigidos para a entrada na licitação. Isso, que já contava do edital. Então, assim, tem gente que não concorreu por conta disso. Então, assim, me parece que é impossível a gente retroceder para tirar cláusulas só para ajustar, então, esse contrato, essa execução para o grupo que ganhou. Então, isso é absurdamente questionável, né? Então a gente posso até dizer, pode-se pensar em fraude à licitação, porque tirar cláusulas depois do caminho ser andado, né? Isso realmente é uma coisa bastante grave. E para voltar ao ponto do patrimônio, que é uma coisa muito importante, né? Primeiro dizer que para a gente arrumar aquele patrimônio ali, não são minhas palavras, são palavras do empreendedor, vão ser gastos 43 milhões, dos 500 previstos. Então, realmente, o que interessa para a cidade, o que a cidade quer, são 43 milhões. Que, por exemplo, ali na Orla vai ser gasto muito mais do que isso, né? De novo, não é que a gente queira que o poder público banque. Parcerias público-privadas são bem-vindas, mas a gente pode dimensionar essa parceria e
E pode ser mais popular, por exemplo, o uso do que tu ter... Para mim, eu não consigo imaginar se tem torres de escritório e tu tem um hotel que tu possa circular livremente por ali. Se para tu entrar num escritório, tu tem que mostrar a carteira. Então, assim, eu acho que tu circular por ali é meio complicado. Voltando um pouquinho mais a... Jaqueline, as pessoas, uma coisa é circular pela área do cais. Outra coisa é entrar na torre de escritório. Sim, eu sei. Outra coisa é entrar no hotel. Eu sei, mas o centro da cidade está cheio de escritórios e cheio de é hotéis. Isso aí que a gente não quer. E a gente circula pelo centro, não circula? Mas é isso que a gente não quer. A gente não quer liberdade. Mas liberdade total de Mas vai ter liberdade. Não vai, como porque não? aquilo ali é privado, tu não vai poder... O que é privado, Jaqueline? As torres, sim, o hotel... mas vale a mesma coisa para o centro da cidade ou para qualquer outro lugar da cidade. Tá, eu gostaria de... As pessoas entram na tua casa a qualquer momento, do jeito que querem. Pois é, mas bom, então... Mas por que ter um hotel ali? Mas sendo por que que não? Ali no centro todo já tem uma E por rede que hoteleira não? que comporta... Se um hotel gera emprego, se o hotel gera renda, se o hotel gera impostos, se o hotel é um atrativo turístico, por que não? Porque ele pode ser colocado em outro lugar. Simples. Tem que ser ali na beira do Guaíba um porque hotel. Ali é o mas melhor e por que espaço, não? né? Por que tem que ser ali, numa área pública? Porque esta é uma área que... Marcelo, tu é uma pessoa viajada, tu morou na Europa. Não, me responde por que tem que ter um sim, hotel vou responder na beira por quê. do Guaíba. Porque em todos os lugares que tu conhece tão bem e não vê porque não quer, por um veso ideológico, todos os locais, processo de restauração, os hotéis, os shoppings são colocados nesses lugares. Eles são âncoras de desenvolvimento. Nós Barcelona... em lugares diferentes. Não, nós viajamos em lugares diferentes, então. Barcelona é uma referência. O hotel, o centro comercial está dentro, referência para todas as ideologias, Barcelona. O centro comercial está dentro d'água. São Francisco, na Califórnia, é uma cidade de referência no mundo, inclusive de políticas mais progressistas à esquerda. Lá nasceu o movimento hippie, lá tinha a questão dos direitos dos homossexuais. A revitalização do Porto de São Francisco é toda feita na modalidade de revitalização comercial da área de orla. O Rio de Janeiro agora que está acontecendo, toda a revitalização, quem for lá vai visitar o Museu do Amanhã e as outras áreas, todas é nesse sentido. Buenos Aires aqui do lado, os hotéis estão todos ali na beira do canal, todos. Os restaurantes estão ali. Porto Alegre não pode. Só a gente aprofundar um pouco. Eu queria continuar na questão do patrimônio, porque pouco é dito que um dos armazéns vai ser colocado abaixo, demolido, para que então tenha um shopping lá. Um shopping que a gente sabe, Porto Alegre é a cidade que mais shopping tem per capita aqui no país. Precisa a gente derrubar um patrimônio que, ok, ele não é tombado. Não é tombado. Ele é inventariado e faz parte, sim, do perfil da paisagem. Ele não é do tombado. entorno. Ele não é tombado, mas ele é inventariado. Né? Então, assim, ele tem uma certa proteção. Por exemplo, os guindastes, eles eram tombados. Existe um inquérito civil no Ministério Público para ver de quem é a responsabilidade do desaparecimento e venda como sucata. Então, assim, perceptivelmente, a gente tem um patrimônio histórico correndo perigo. Né? Essas questões legais, vereadores Garbosa, o senhor tem formação jurídica, além da militância política aqui na Câmara Municipal. Essas questões legais são capazes de interromper esse processo, como o coletivo e outros atores querem? Perfeito. Poliana, eu vou te dizer o seguinte, né? Inclusive neste momento no país nós estamos, né, acho que a população está entendendo, né, que o texto da lei, né, ele sempre permite muitas interpretações. Né? A questão dos índices construtivos, que a Jaqueline tocou, é clara. Né? A lei de 2010, né, 2010, ela dizia que até dezembro de 2012 a Câmara, né, terá que ou modificar ou manter aqueles índices. É textual, é claro. Artigo 17, parágrafo único, se eu não me engano. Bom, diz o secretário que há um entendimento diferente, tem jurisprudência, não sei o que seria uma jurisprudência administrativa, né, que diz que tudo bem, pode continuar assim. Então, afronta justamente o princípio da legalidade, né, que está ali, claro, literal, não há. Nesse caso, até não permite uma outra interpretação. Né. Tu me pergunta, Poliana, do contrato. Né. O contrato, efetivamente, além das questões da troca acionária, porque, veja, como a Jaqueline já ressaltou, muitos não se apresentaram, acredito eu, porque não tinham capital financeiro, né, para se apresentar. Então, depois que esse consórcio ganha, faz as suas trocas, né, e até o presente momento não demonstrou que tem
capital financeiro para, e ao longo desse ano todo, o Tribunal de Contas, na sua inspeção que fez, demonstrou que por várias vezes o consórcio tentava, né, e lhe era dado prazo para que apresentasse as garantias financeiras e não conseguiu fazer. Portanto, é muito curioso que esse grupo de trabalho do governo do Estado, do governo Sartori, eu não vou ficar toda hora dizendo que é do PMDB, viu, secretário? É importante. Mas não vou ficar fazendo todo o esforço argumentativo para falar em partido, né? É importante. Porque eu acho que nós temos que pensar para frente, entende? Não adianta eu ficar aqui fazendo uma defesa, quando você diz, Walter, que o Tarso tentou chamar a ANTAC corretamente, ali é uma área que a ANTAC tem que ter por lei, né? Tem que ter o seu controle, a sua opinião, que está sendo excluída do processo, inclusive, mas eu não vou ficar aqui, senão a gente vai puxar Ieda, puxar Sartori, puxar Tarso, não, nós temos que olhar para frente, eu acho que o que a gente quer é a mesma coisa, essa grenalização e essa tentativa, né, do secretário toda hora dizer que é ideológico, né? Gente, só um pouquinho, eu dei aqui o exemplo de Punta del Este, daí já veio a distorção, né? O que eu quero dizer com isso? Quem quiser entender diferente, pode entender diferente, né? Dizer que simplesmente está aberto o portão e tu pode sentar ali e comer teu sanduíche que tu traz de casa, né? Isso é um conceito de público? Eu diria que é um conceito raso, porque eu também quero ir ali com a minha família, mas poder sentar, né, numa mesinha, não ter que ser um preço exorbitante. Se aquilo ali vira uma área com 4.000 vagas de estacionamento, me desculpa, é público para deixar ali 1 tonelada estacionado durante o dia. Que conceito de público é esse? E não adianta vir, olha, digamos assim, o argumento é tão raso, o contrário, que algumas pessoas, para rebaterem o argumento, alguns setores da imprensa, eu diria assim, dizem o seguinte, não, mas vai ter bicicletário, vai ser 300 vagas, sei lá, 1.000 vagas, não sei, pode ter ali o espaço para bicicleta, mas não é isso que está em jogo. O que está em jogo é esse sentimento, que foi o mesmo do debate da Orla, se podia pessoas morarem no Pontal do Estaleiro, né, que teve o plebiscito e maciçamente, quero lembrar, maciçamente as pessoas se manifestaram contra o fato de pessoas morarem na Orla. Então acho que é isso que tem na população, um sentimento de que ali é um espaço público, e não é qualquer espaço público, né, é o lugar que nasceu a cidade. Então, assim, Poliana, acho que dentro desse conceito de bom cabe muita coisa. Então, acho que é uma falácia, assim, você dizer que, né, nós queremos o melhor para a cidade. Não, só um pouquinho, mas o melhor ele tem vários tipos de melhor, porque depende do seu, assim como a lei é interpretada conforme o seu conhecimento, a sua visão de mundo, também dizer que queremos o melhor para a cidade é muito relativo. Então, aqui eu estou trabalhando num outro paradigma. Eu acho que o fato da Câmara ter aprovado lei, emendas, né, como o Ferronato colocou aqui, emendas que garantiriam isso ou aquilo, é pouco, porque as pessoas querem poder participar. Então, olha que riqueza, existe um grupo na sociedade, né, que a Jaqueline aqui representa, que quer participar da discussão, quer ajudar. Bom, vamos chamar essas pessoas, não é porque foi aprovado na Câmara, então esgotou, agora já sabemos o que fazer, não. Depois, foi destinado a armazéns para artesanato. Bom, onde é que vai ser? Vai ser o último armazém lá? Vai ser o primeiro? Vai ser um cantinho do armazém? Então, veja, é nos detalhes que tu pode tornar esse lugar efetivamente um cais para todos ou um cais para alguns. Entende? Então, eu acho que tem que ter um processo de abertura. Porto Alegre é uma cidade que as pessoas querem participar, e isso é uma riqueza e não uma coisa que atrapalha, como infelizmente é visto. Vereador Ferronato, essa questão da fiscalização, tanto em relação aos índices construtivos, quanto ao andamento do processo que foi aprovado aqui na Câmara Municipal. Como o senhor acha que a Câmara, nos últimos anos, tem se colocado em relação a isso? Sim. Tem havido um trabalho forte de fiscalização? Não. Eu me filio e há bem pouco tempo atrás, líder do governo. E completamente afinado com o governo. Agora, nós temos poucas informações, sim, a respeito disso. Mas nós temos um conjunto de cidade, de sociedade que participa e sempre participou desse processo de acompanhamento bastante próximo das ações que Porto Alegre implementa e executa. Portanto, estamos, neste momento, compreendendo o que está acontecendo com o processo em si. Nós temos um andamento na prefeitura que é positivo no sentido de buscar as autorizações com segurança, inclusive técnica e jurídica. Então nós temos esse processo na prefeitura que, embora é positivo, ele anda também um pouco devagar, mas é da característica de Porto Alegre. E por outro lado, nós temos um movimento na cidade que contesta estes
andamentos e esse processo. E eu acredito que disso tudo começa daqui a pouco, e assim esperamos, o início da execução destas obras. E eu acredito, como diz o Walter, essa execução de obras, a começar pelos galpões e pelas áreas de espaço mais público de presença ali, é extremamente interessante. E eu acredito também que ali tem que necessariamente haver, e nós fomos defensores disso, sempre se falou disso, o Walter, inclusive, enquanto comandante daquela nossa frente, sempre se expressou assim: nós precisamos um Cais Mauá que tenha acesso universal. E esta questão de acesso universal eu concordo também quando os Garbosa falam, nós temos que ter áreas que, para que tenha acesso universal, elas têm que ser acessíveis. E este é acessível em todos os sentidos e numa ideia de que todo cidadão de Porto Alegre possa chegar ali. E não me oponho à ideia da questão de tu ter que ter uma viabilidade econômica ao processo. E a viabilidade econômica do processo, nesse sentido, foi aquilo que se estabeleceu. E também não me oponho radicalmente, não, eu acredito que merece discussões sim, mas eu vejo até com um aspecto positivo a questão do hotel ali, que hajam equipamentos que financiam o projeto, para que haja possibilidade de espaços nobres que tenha acessibilidade universal. É isso. Pois é, a crítica, me parece, é que não houve a discussão sobre esse modelo anteriormente. Mas essa crítica, desculpa, ela é improcedente, ela captura as pessoas, eu não entendo como pessoas inteligentes se deixam capturar por isso. Já foi discutido na Câmara de Vereadores. Não, pois essa questão que eu queria ali colocar. Poliana, por 10 meses aqui maneira... na Câmara de Vereadores, né? Depois foi auditado esse contrato, virado de cabeça para baixo no governo do PT, do governador Tarso Genro. Depois vem agora o governo do PMDB e do governador Sartori. Vem o Ministério Público do Meio Ambiente e a doutora Marquesan desde o início acompanhando esse negócio. Vem os promotores de justiça da área do urbanismo. Essa outra questão, só abrir um parêntese para dizer o seguinte: o mundo real e o mundo da retórica. As palavras comportam tudo. Ideias as mais diferentes. No mundo real, nós temos o Pontal do Estaleiro. As pessoas foram induzidas a um erro, foram para um plebiscito com um sentimento de ressentimento, esse corte de sociedade rico contra pobre, porque o rico vai, o pobre não vai. Esse mesmo discurso que continua presidindo, esse mesmo pensamento que continua presidindo muitos dos discursos, do ponto de vista urbanístico para a cidade foi muito pior. Porque se tivesse uma utilização mista ali, a lei, que é o plano diretor, determina ao empreendedor privado muito mais contrapartidas. E ele teria uma avenida passando pela beira de 20 metros de caixa passando pela beira do Guaíba, e hoje o que nós temos ali? Mato. E o que nós teremos daqui a 2 anos ali? Mais um shopping center fechado, com um muro. No final do dia ele fecha o seu muro. O que é a favor das pessoas? Não estou querendo separar rico e pobre. Porque, de novo, esse discurso, para mim, é o discurso odioso que está dividindo a sociedade brasileira. Por que um pobre não pode ir num shopping center? Quem é o segurança de um shopping center, por exemplo, que proíbe um pobre de ir num shopping? Mas e as pessoas, primeiro, ser pobre na vida é uma condenação? Ou nós não queremos que quem eventualmente é pobre possa, à mercê do seu esforço, do seu trabalho amanhã depois ser classe média e quem sabe no futuro ser rico? E por que ficar sempre fazendo esse discurso e essa pregação? De novo, vou perguntar, um pobre não pode ir num shopping center? Claro que pode. Pode ir a qualquer lugar. Que discriminação é essa? Não existe. Existe um fenômeno econômico, obviamente, que às vezes as pessoas não conseguem, por uma determinada circunstância econômica, ir num determinado restaurante. Mas isso faz parte do fenômeno da vida. Não que a gente queira perversamente que seja assim. Agora, essa questão ali, a questão do carro que o vereador Garbosa trouxe, isso é uma exigência do plano diretor. É o plano diretor que estabelece para um supermercado, para um edifício, ou para qualquer outro empreendimento, um determinado número de vagas de carros. Bom, se daqui a 100 anos nós não tivermos mais carros andando na cidade, que bom que seja, e tenha só transporte coletivo e metrô, então aí nós podemos pensar. Hoje o plano diretor determina que seja assim, então o técnico, quando vai examinar, ele vai ver. Essa proporção, uma proporção, das 4.000 vagas, há uma equação. Né? Não estou dizendo que é das 4, estou dizendo que há uma equação no plano diretor, eu não sei nem qual é o número absoluto, mas que determina, para determinados empreendimentos tem que ter X número de vagas de veículos.
E tem que pensar a questão da mobilidade também. Então são questões técnicas que são tratadas por arquitetos, urbanistas, engenheiros, pessoas especializadas nessa questão e que a partir de um comando legal que está posto no plano diretor. Então ninguém está inventando a roda, nem criando uma coisa customizada para o empreendedor em favor dele. Ao contrário, nós estamos querendo do empreendedor o máximo que ele puder dar, e concluindo com o que o Renato falou. Eu sempre vi o Cais do Porto como um processo de revitalização para o centro histórico. Ele tem que irradiar a partir dali. Portanto, tem que haver mais diálogo, tem que haver mais aberturas. O muro tem que oxigenar a cidade. Isso aconteceu, vou continuar falando aqui em outras cidades, em Rosário, na Argentina, aqui do lado, com torres de 130 metros de altura, mas com áreas livres maravilhosas, com parques permeando tudo isso. Aconteceu em Bilbao, na Espanha, com o Museu Guggenheim, na Orla, que revitalizou uma área de porto degradada. Então não pode ser o Rio Grande do Sul com esse pensamento. Desculpa, Luiz Garbosa, nós não temos os mesmos propósitos e não queremos chegar no mesmo lugar. Né? Porque nós estamos trabalhando para acontecer e tem gente que está trabalhando para não acontecer, e essa é a diferença que há entre nós. Jaqueline, o coletivo foi formalizado, digamos assim, em 2014, isso, né? Vocês se colocam lá até na página do Cais Mauá de Todos como um grupo de pessoas fazendo uma relação com um movimento social que impediu a destruição do Parcão na década de 50, a derrubada do mercado público na década de 70. Nessa questão específica, vocês acham que vocês chegaram tarde ao debate do modelo, digamos assim? Eu não acho que é tarde, porque se tu for pensar em relação, por exemplo, a princípios do meio ambiente, tu tem o princípio da precaução, tu tem o princípio... Então, assim, acho que se tu demonstrar que estão acontecendo erros, e estão, que tem coisas a serem resolvidas antes, e tem, eu acho que não pode ser tarde. Eu acho que, de novo, acho que o interesse público deve prevalecer sobre o privado. Se a cidade vai perder com isso, tem que ser rediscutido. Se existem alterações contratuais ou descumprimentos contratuais, tem que ser resolvido. Então, assim, me parece que não é tarde, não. Acho que a gente tem que continuar brigando. Concordo que a gente tem que ter contrapartidas, coisas que se brigou, não sei se mais ou menos 2010, que se fizesse uma espécie de um platô entre a Brigadeiro Sampaio até ali, a região do Cais, eu acho que também na parte da Orla também, que aquilo ali integrasse, e eu acho que é isso que Porto Alegre quer, e eu acho que é isso que Porto Alegre merece. Se tinha pensado no mergulhão para tornar possível isso, daí o mergulhão já não vai acontecer mais, e segundo a própria administração diz que é muito caro para o empreendedor, que esse tipo de contrapartida vai onerar muito o empreendedor. Mas para os carros é possível na Ramiro. Aí não é tão... Por quê? Porque daí vai servir especificamente as torres, vai servir os escritórios, vai servir ao hotel. Então, assim, me parece que o que é o interesse público, o espaço público, ele está muito desequilibrado nesse projeto como um todo. E é isso aí que o grupo quer fazer ver. Eu acho que é o espaço público, é a relação das pessoas com o espaço e com aquele lugar. Então, a gente está no final do programa. Eu quero dar um minuto aqui de encerramento para cada vereador antes de ter uma palavra final da Prefeitura em relação ao andamento da obra em si. Vereadores Garbosa. Eu acho, como a pergunta que você fez para a Jaqueline, eu acho que está em tempo. Tá? Nós não iniciou ainda, né? Enquanto as máquinas, digamos assim, não iniciam todo o trabalho, eu acho que está em tempo, sim, de repensar. Né? Isso requer um gesto digamos assim, eu diria de humildade, né? De recolher. O próprio Ayrton falou, lá em 89, quando ele já estava aqui como vereador, já existiam pessoas oferecendo projetos alternativos. Portanto, não há um projeto só. Existem vários cenários que nós podemos ter para o Cais. Então, essa ideia de achar que esse é o único modelo, né, esse que está aí, das torres, né, das torres comerciais, do hotel e do shopping e do estacionamento, eu acho que dá para nós pensar. Se isso está na lei, não é uma obrigatoriedade, me desculpa, o plano diretor vem em seguida a revisão, podemos tratá-lo de outra forma. Se a cidade quiser discutir e não ter ali vagas de estacionamento, né, pode não ter, né, só um pouquinho, porque se relativiza a todo momento o plano diretor com os chamados projetos especiais. Certo? Então, para esse não se pode fazer mudança nenhuma.
Então, eu acho que nós temos que ter esse gesto de humildade, eu diria, do poder público, né, e ouvir e construir junto. Nós estamos falando aqui de algo que vai ficar para a cidade, para as futuras gerações, para essas e para as futuras. Então, não dá para tratar como um projeto qualquer e com esse fatalismo de que sem torres, sem shopping, sem estacionamento não tem como sair. Ao contrário. Aliás, eu devolveria a pergunta, né? Walter, nós queremos a mesma coisa, nós queremos todos utilizar aquele espaço, mas todos, entende? Não tem quem não queira. Eu acho que isso beira a má fé dizer que os coletivos não querem usar aquele espaço. É justamente aí que você ganha essa opinião pública, vamos chamar assim, desavisada, que justamente joga para esse lado. Eu quero utilizar lá, então saiba que se você não for de carro, se você não tiver grana para entrar lá e pagar sei lá quanto vai custar para estar ali dentro. Mas né? isso não é verdade, Marcelo. Você já entendeu o conceito que eu quis dizer de público. A porta pode estar aberta, assim como muitas pessoas que moram nos bairros mais abastados não vão na periferia da cidade, também a periferia não vai. Por quê? E está fechado, tem uma cerca? Não. Então, Walter, vamos entender, vamos parar, né? Vamos entender que há uma realidade social que exclui sem ter uma cerca física. É isso que eu quero dizer. Vereador Ferronato, seu encerramento. Acho que é interessante o que se falou, quando os Garbosa falam, desde 89, isso vem de antes, inclusive, essa discussão. Então é um assunto interessante que Porto Alegre debate há décadas, e nós estamos ainda hoje aqui agora discutindo esse assunto porque ele tem uma relevância muito grande para a cidade de Porto Alegre. Portanto, inicialmente quero cumprimentar vocês aqui pelo convite e pelo tema que se está discutindo. E nós, enquanto Câmara de Vereadores de Porto Alegre, estamos acompanhando muito de perto, porque o Porto Alegre tem grande interesse neste projeto da orla do Cais Mauá, e nós vamos estar juntos aí discutindo e, claro, respeitando posições diferentes que temos por ali, mas todas elas nós vamos buscar um entendimento e chegar a um consenso que seja o cais para Porto Alegre. Secretário Nagelstheim, em breve, vereador Nagelstheim novamente, como é que quais são os próximos passos das obras aí, qual é a expectativa da prefeitura? Olha, só a primeira questão, esses maniqueísmos são sempre complicados. Eu era líder do governo, fui aqui um período do governo do prefeito José Fogaça, e fiz um esforço para que o plano diretor cicloviário fizesse para casa, todo um esforço para criar acordo para isso, votamos o plano diretor cicloviário. Eu me considero responsável por grande parte das ciclovias que estão sendo construídas na cidade hoje. Como secretário da SMIC, eu coloquei bicicletário dentro do mercado público, no Largo Glênio Pérez, no mercadinho do Bonfim, na usina do gasômetro, estimulei empresas e clubes como o Esporte Clube Internacional a colocar. Então, nós também queremos uma cidade plural para as pessoas. Os carros não são elementos com vontade própria, né? Os carros, eles servem para quê? Eles servem às pessoas hoje, na atual lógica que existe. Então não diz, vamos botar para carro como se estivesse servindo o carro. Não, é porque tem que ter carro, vaga para carro, para as pessoas chegarem. É a mesma discussão do mercado público. Perguntem aos permissionários ou aos comerciantes se o dia que pode colocar carro, e eu não gostaria que fosse sobre o largo, eu queria um estacionamento subterrâneo, o dia que pode colocar carro não aumenta as vendas do mercado público. Claro que aumenta, porque as pessoas podem ir lá comprar mais, colocar no seu carro e sair. Não vão sair com as compras nas costas. Para as pessoas mais qualificadas, como você disse. Liberar o estacionamento para pessoas mais qualificadas. Já está estourando o tempo do programa. Eu vou concluir. Esse é o grupo do vereador Marcelo Esberbossa que pega uma palavra e transforma o que a gente disse, né? E aí planta esses maniqueísmos. Esse maniqueísmo que preside a sociedade brasileira quando ele está dizendo de rede social. Vai ver que ele é dos excluídos e eu sou das elites brasileiras, né? Essa é a divisão que o vereador e o seu partido propôs. Quem chamou a União Soviética aqui foi eu sou o cara das elites, como diz o vereador, e eu não sou. Sou filho de um profissional liberal, de uma família que trabalhou e de um pai que foi caçado. Vereadores, para a gente terminar objetivamente. Para terminar objetivamente. Nós estamos discutindo o EVU, fizemos as exigências ao empreendedor, o empreendedor deve responder essas exigências. Nós estamos focados no interesse público e numa cidade para todos e para as pessoas. Ele tem que fazer esses aperfeiçoamentos no projeto que nós queremos que ele faça, e nós queremos ver o cais revitalizado, no estado da arte. Para que a gente não precise sair daqui a Buenos Aires e dizer, que bonito, mas Porto Alegre pode ser muito mais bonito. O nosso Guaíba é muito mais bonito. Há um prazo para nós devemos concluir na Secretaria do Urbanismo, provavelmente antes até da minha saída da Secretaria, a parte do EVU. Nas próximas semanas. Nas próximas 2 semanas. E depois não, aí a ISMA dá a ELI, que é a licença de instalação, e já começam imediatamente as obras de restauro desses armazéns, que eu espero até meados desse ano de 2016. Nós estamos nessa brincadeira aqui,
desde 2009, né, Ferronato, discutindo isso. Bom. Então já passou da hora, é hora da cidade retomar. Aí eu concordo com eles, um cais de todos, sim. E é isso que nós trabalhamos, essa é a nossa perspectiva. Bom, secretário, vereadores, Jaqueline Custódio, quero agradecer muito a presença de todos vocês. É claro que o debate continua, não resolvemos a questão aqui em uma hora, mas para a informação do telespectador de como estão os vários lados envolvidos nessa questão. Eu quero agradecer a sua audiência ao Porto Alegre em Debate. A gente se vê na próxima edição. Até lá.